Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Hélio Garriga. E antes de começar a meditação, eu vou passar para vocês aqui algumas dicas, uns conselhos para você ter um aproveitamento melhor. O primeiro conselho é o seguinte: se você já está sentindo-se carregado com alguma energia negativa, eu recomendo que você, antes de fazer a meditação, faça o exercício para expulsar as energias negativas. Eu vou deixar aqui na área de descrição do vídeo o link para este vídeo. Nesse exercício, a gente usa a nossa força anímica, o nosso bicho, o animal de poder, para descarregar na Terra, descarregar na natureza, as energias negativas que já estão no entorno de nossa aura. Porque a meditação que eu vou fazer agora, ela vai trabalhar muito a energia negativa que está dentro de você, que está vibrando dentro de você, dentro dos seus corpos energéticos, do seu corpo mental, do seu corpo emocional. Mas já tem energias que podem já estar no entorno de sua aura, que já saíram de dentro de você e estão sobre você, sobre sua aura. Então, fazendo esse exercício que eu recomendei, você vai descarregar essas energias negativas e depois sim, você pode fazer a meditação. Dessa forma você vai ter mais proveito. Deixa eu dar algumas dicas sobre o exercício para expulsar as energias negativas. No vídeo está bem explicadinho, mas quando você for fazer o descarrego, você mentaliza o seguinte: mentaliza a pessoa que jogou a inveja em você. Se você conhece a pessoa, se você sabe quem é, você mentaliza essa pessoa e pede para o seu bicho, para o seu guardião, para a sua força de proteção, né? Não importa o nome que você vai dar. Você pede para essa inteligência de proteção que você tem, essa inteligência espiritual, você pede para ela descarregar na Terra toda essa energia negativa, de inveja de determinada pessoa, se você conhece ela. Se você não conhece, não tem problema. Você pede para descarregar toda a energia de inveja que está sobre você, tá bom? Isso vai demorar um pouco, alguns minutos. Você vai sentir um torpor no corpo, uma energia meio pesada que está saindo de você, tá? Mas quando você sentir-se que está mais leve, que é porque a energia já saiu. Mas aí você faz um segundo tempo do exercício. Você fala o seguinte: meu bicho, meu guardião, meu animal de poder, né? Descarregue na Terra toda energia negativa de encarnados, tá bom? Porque tem muitos encarnados que podem estar mandando energias negativas para você e você nem sabe quem são, tá? Talvez sejam pessoas que você nem conheça. Então, nessa segunda etapa do exercício, você vai descarregar toda a energia negativa de encarnados, tá? Quando você for assistir o vídeo, você vai ver que na hora que eu peço para falar, para descarregar a energia, você fala dessa forma, tá bom? Então é isso. E mais uma coisa que eu queria falar, antes de começar a meditação, é que a energia de inveja que você tem dentro de você, isto é, o quanto você é também invejoso, tá? De forma consciente ou até inconsciente, às vezes você nem sabe que você é invejoso. Então, na meditação, nós vamos trabalhar essa energia interna sua, para poder transmutá-la e você ficar então imune à energia da inveja, para você não mais sintonizar com a energia de inveja que está no exterior. Você transmutando, mudando essa energia interior que você tem, você não capta, não sintoniza, não entra em ressonância mais com essas energias exteriores de inveja, energias densas. Tá, mas não é só o fato de você ser invejoso ou não. O fato é que, se você também tem algumas outras energias negativas dentro de você, elas também contribuem para você sintonizar com energias de inveja. Porque toda energia negativa, elas estão na mesma faixa.
É como se fosse faixa de AM, faixa de FM. Vamos supor que as faixas de FM, de frequência modulada, sejam as energias boas, as vibrações altas. E vamos supor que a AM sejam as energias baixas, as vibrações baixas. Então você pode ter outras energias negativas nessa faixa de AM, metaforicamente falando, tá? Que energias são essas? O não perdão, o ressentimento, a mágoa, a raiva, a culpa, tá? Então, todas essas energias negativas também contribuem para você sintonizar com uma energia de inveja de fora de você. Então, eu recomendo que você também pratique o exercício do perdão, a meditação do perdão, e eu vou deixar aqui na área de descrição do vídeo a meditação do perdão para você se libertar de ressentimentos, de mágoas, de raiva de alguém, tá bom? E também vou deixar aqui na área de descrição do vídeo a meditação para eliminar a culpa. Então eu recomendo que vocês façam essas duas meditações, que eu vou deixar na área de descrição do vídeo, que vocês façam também o exercício para expulsar as energias negativas, e aí sim você vai ter maior aproveitamento na meditação para defender-se da inveja. Tá bom? Então vamos lá. Bem, primeiramente eu vou falar o que é inveja. Inveja é um sentimento, é uma angústia muito negativa que as pessoas sentem quando elas veem que uma pessoa conquistou aquilo que ela queria conquistar e ela não tem. Então ela joga aquela energia de inveja, aquela energia de angústia, né? Porque ele e não eu. E tem aquele invejoso, que tem uma índole um pouco melhor, ele apenas sente isso e se conforma. Mas tem um invejoso destrutivo, mais pernicioso, é aquele que vê que a pessoa conquistou aquilo que ele queria conquistar, e ele deseja, consciente ou até inconscientemente, que a pessoa perca aquilo que ela conquistou, para que ela fique no mesmo nível dela. Então esse é um tipo de inveja mais destrutiva, né? Bom, de qualquer forma, a inveja existe, tem gente que não acredita em inveja. Como eu sou engenheiro, eu sempre estudei os fenômenos não só do mundo físico, mas queria e quero entender sempre como são os fenômenos no mundo esotérico, né, no mundo astral, no mundo mental, no mundo espiritual. E eu vou fazer aqui uma comparação para vocês entenderem o que é a inveja, como que ela pega em você. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um rádio de pilha. Como é que o rádio de pilha funciona? Dentro do rádio de pilha tem um cristal de quartzo. Esse cristal de quartzo ele tem uma vibração, ele tem uma frequência padrão. Mas existe no rádio de pilha um dial, aquele botãozinho lá chamado dial, que você varia, você mexe naquele botãozinho e você vai variando a frequência do cristal de quartzo. Tá? E como é que a rádio, o som da rádio, é captado no radinho de pilha? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da rádio Jovem Pan de São Paulo. Ela tem Jovem Pan FM. A frequência dela é 100.9 MHz, isto é, 100 milhões e 900 mil ciclos por segundo. Essa é a frequência da rádio Jovem Pan FM de São Paulo. Quando você, no radinho de pilha, você mexe lá no dial, e quando você mexendo no dial, a frequência do cristal de quartzo, fica igual a 100.9 MHz, o que acontece? As ondas da rádio Jovem Pan, que estão no ar, entram em ressonância com o cristal de quartzo do radinho, e o que acontece? Entrando em ressonância, a energia, a informação passa pela antena, vai para o amplificador, vai pelo alto-falante e você ouve a rádio. Então o que existe? Existe uma ressonância. O que é uma ressonância?
É quando uma vibração interior é igual à vibração exterior. Então a vibração exterior entra em sintonia, em ressonância com a vibração interior. E o que acontece? Que fenômeno que acontece? O fenômeno da ressonância, que é o fenômeno em que a energia, nesse ponto, a informação, ela passa. É a mesma coisa com a inveja. Muita gente acha que pega inveja porque não tem sorte, porque isso, porque aquilo, porque é vítima. Mas, gente, só pega inveja quem também tem a inveja dentro de si. É a ressonância. Então, para você ficar imune à inveja, você tem que limpar, exteriorizar de você a inveja que você tem dentro de você. Consciente ou inconscientemente. Muitas vezes é inconsciente. Você sente inveja inconsciente. Mas existe esse padrão energético dentro do seu campo energético, dentro dos seus corpos energéticos. Então, quando você pega a inveja, é porque o seu cristal de quartzo, que está naquela vibração, captou a mesma frequência que está externo, que é emanada para uma outra pessoa. Daí a frequência entra, quer dizer, daí a energia entra na sua aura, invade você e causa uma série de problemas, né? Porque a energia negativa pode causar todo tipo de problema possível. Desde acidente, desde problema financeiro, problemas amorosos, problemas de perturbação mental, problemas de saúde. Porque a energia ruim é uma energia destrutiva. Então, como ela vai agir, vai depender de onde você tem um ponto mais fraco ou não. Tá? E como você vai ficar imune à inveja? Então é o que eu vou fazer agora, é uma meditação para você transmutar essa energia de inveja que você tem interiormente, para você transmutar, e transmutando essa energia, você vai ficar imune à inveja, porque daí a inveja vem, porque os sinais eletromagnéticos aí dos rádios estão todos aí. Você só pega se você sintonizar. Também a energia de inveja, a energia de mal-olhado, a energia de raiva e todas as outras energias ruins estão aí no astral, estão aí no ar, estão aí por todo lado. Mas você só pega se você sintonizar. Então o que eu vou fazer é o seguinte, uma meditação para você tirar esse cristal de quartzo que você tem dentro de você, que faz com que você sintonize com essas energias ruins. No caso agora eu vou trabalhar a energia da inveja. Tá ok? E essa meditação, ela possui 3 partes. A primeira parte vou trabalhar o medo da inveja. Porque se você tem medo da inveja, tem medo de coisas ruins, você abre a sua aura, você cria na sua aura fendas onde a energia entra com mais facilidade. Portanto, se você não tiver medo da inveja, não tiver medo nenhum de inveja, a sua aura ela fica mais protegida, né? Porque toda a nossa aura, todo o nosso corpo, ele é mais aberto ou menos aberto. É como se fosse assim o nosso corpo, a nossa aura fosse como se fosse uma tela dessas telas de janela, né? Tem pessoas que têm a tela mais fechadinha, que são as pessoas de almas mais infantis, né, que estão aqui poucas encarnações no planeta Terra, mas tem aquelas pessoas que têm a aura mais aberta, a tela mais aberta, que são as almas mais antigas, que são as pessoas mais sensíveis, hipersensíveis, os médiums, né, que são aquelas pessoas que já estão aqui na Terra há muito tempo e têm a aura mais aberta para que elas possam receber mais rapidamente o retorno dos atos delas. Porque as pessoas que têm a aura mais aberta não podem mais perder tempo aqui. Elas têm que ir para outros planetas, outros mundos. Elas estão praticamente, como diz assim, em DP aqui na Terra. Então elas têm a aura mais aberta. Então, o que a gente vai fazer na primeira parte da meditação? É fazer um exercício para que você não abra mais a sua aura para receber energia ruim. Que ela fique como está. Né? Porque aberta, a aura todo mundo tem a aura aberta. Porque tem que ter a troca de energia dos corpos energéticos com o mundo físico. Isso aí não tem jeito. Né?
Algumas pessoas têm a aura mais fechada, como eu falei, e outras têm a aura mais aberta. Então, se você tiver medo, você vai, de qualquer forma, ampliar essa tela, vai aumentar aqueles buraquinhos da tela, de forma que a inveja ou a energia ruim, de qualquer forma, entre com mais facilidade. Então, a primeira parte do exercício é trabalhar o medo da inveja. A segunda parte do exercício, que é a parte mais importante, nós vamos trabalhar aquele cristalzinho de quartzo do rádio de pilha, né? Vamos tirar de dentro de você aquele urânio, né? Aquele urânio radioativo, né? Porque quem tem inveja tem como se fosse um urânio dentro dele, e quando ele joga energia de inveja, é como se fosse a radioatividade do urânio, né? Então nós vamos tirar esse urânio dentro de você, transcender essa energia ruim que fica vibrando dentro de você, que faz com que você sintonize com outras energias ruins externas, né? Essa é a segunda parte, que é a parte mais importante, que vai ter um exercício que você vai ter que fazer e continuar fazendo ao longo do tempo, porque até você assentar isso dentro de você demora um pouquinho. Tá? E a terceira e última parte é um exercício de fortalecimento da aura. É um exercício em que você vai imaginar que a sua aura está forte, espelhada, e que toda e qualquer energia ruim bate nela e reflete, vai embora, volta para a origem. Então é um exercício de fortalecimento da aura, para que mesmo você tendo a aura mais aberta ou menos aberta, você tenha uma defesa mais forte. Ok? Então vamos lá. Sente-se confortavelmente ou deite-se confortavelmente. Se você for deitar, coloque um travesseiro bem alto para que você não fique em posição de deitado, né, e durma. Então coloque um travesseiro bem alto para que você fique em uma posição de divã, que é o ideal. A posição de divã é o ideal para a meditação. Então fique numa posição confortável, relaxe. Né? Se tiver com sapato, tire o sapato. Se tiver com roupa apertada, desabotoe a roupa. Fique bem à vontade. Feche os olhos. Respire 3 vezes bem fundo. Primeira vez, você respira pelo nariz, bem fundo, e solta pela boca. Então você inspira pelo nariz e expira pela boca. Então vamos lá. 1, 2, 3. Você agora está mais relaxado. Seu cérebro está mais oxigenado. Então vamos começar pela primeira parte. O que é o medo? O medo de inveja. O medo de inveja, ele existe porque você deu força para diversos outros medos, pequeninos, grandes. E quando você dá força para um pequeno medo, você dá força também para um grande medo. Por exemplo, se você dá força para um medo, por uma superstição, por exemplo, né? Medo de passar debaixo de escada, medo de entrar por uma porta e sair por outra porta, medo de encontrar um gato preto, né? Medo de deixar a roupa no avesso. São aqueles medos que os nossos antepassados nos passaram, aquelas bobagens que os antepassados nos passaram, aquelas histórias que o povo conta, e aqueles medinhos, aquelas coisas bobas foram crescendo, e você nem percebe que você tem medos pequenos que, avolumados, que somados, se tornam um grande medo. E dentro desse medo, você também vai ter medo de inveja, medo de trabalhos feitos e tudo mais, porque você dá força para os medos, você acredita, você não tem fé, você acha que aquilo é verdade. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma meditação para soltar isso. Então você está relaxado, você está caminhando
por uma floresta, a floresta toda, muitas árvores, muitos pássaros, né? Você sente aquela brisa gostosa da floresta, aquele cheiro gostoso da mata, e de repente vem um gato preto em sua direção. O que você vai fazer? Você vai abaixar, chamar o gatinho preto e vai passar a mão na cabecinha do gatinho preto. Ele é mansinho. Você pega ele no colo, abraça ele e fala: eu adoro gatos pretos. Eu adoro os animais. Eu amo os animais. Todo e qualquer animal. Eles são meus irmãos. Eles também são filhos de Deus como eu. Eu amo todos os animais. Os animais me dão uma energia gostosa, uma energia boa. Daí você solta o gatinho, ele sai miando, sai brincando e vai embora. Mais para frente, andando no caminho, você vê uma escada aberta bem no seu caminho. Você fala: olha, uma escada, a mesma escada que desce é a mesma que sobe. Escada é subir, escada é ascender. E você passa por debaixo da escada tranquilamente, sem... Tá? Escada é isso, escada é crescer, é subir, é estar no topo, é ascender na vida. E você continua. Mais à frente, você vai encontrar uma pequena casinha. Uma casinha de sapé, bonitinha, essas casinhas que tem no meio do mato. E você entra por uma porta, dá uma olhada dentro da casinha e ela está vazia. Uma casinha bonita, uma casinha simples, mas bem arrumadinha, bem limpinha, né, bem ajeitadinha. Você entra na casinha, fala: bom, não tem ninguém aqui na casinha, eu vou sair. Aí tem uma segunda porta na casinha. Você abre a segunda porta e sai pela segunda porta da casinha. Eu posso entrar e sair por onde eu quero. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu nada temo. Eu nada temo. Eu nada temo. Daí você está andando mais à frente, você encontra, vem esse encontro, aquela amiga ou aquele seu amigo que você sabe que ele é muito invejoso, né? E você tem medo dele. Mas agora você vai ao encontro dele confiante. Confiante. Eu nada temo. Eu tenho a proteção divina. Eu estou protegido. Nada me atinge. Daí você encontra com o seu amigo ou com sua amiga, olha bem nos olhos, conversam, e você está tranquilo, está calmo. Conversa um pouco, dá um pouco de risada, conta algumas lorotas e se despedem. E você sai confiante deste encontro. Então, você vai caminhando, e você sente que você está forte, que você nada teme, que tudo é bobagem, todo medo é bobagem, que as pessoas colocaram na nossa cabeça, que a cultura colocou, que nossos antepassados colocaram. É bobagem, gente. A partir de agora você vai enfrentar todos os seus medos, porque enfrentando os seus medos é que você vai quebrá-los, vai dissolvê-los. E quebrando os seus medos, e você não tendo medos, o medo que eu falo é o medo fantasioso, gente. Não é o cuidado, não é a prevenção. Quando você vai dirigir um carro, você dirige o carro em baixa velocidade, com cuidado, você não está com medo de dirigir. Você está com prevenção, você está com cuidado. Quando você vai atravessar a rua, você olha para os dois lados, não é porque você tem medo, né, medo de ser atropelado, mas pelo cuidado, que é uma coisa que você adquiriu, que é consciente, que é racional, que você sabe que tem que olhar para os dois lados para ver se não vem carro. Não é? Se você está no trânsito, você vê uma placa de pare, você vai parar, não porque você tem medo de parar, mas você sabe que se você não parar, você pode causar um acidente. É a prevenção, é o cuidado.
Então não confunda, gente, o medo fantasioso, que é o medo de superstição, o medo de sair à noite, aqueles medos bobos, né? O medo de trabalhos, de inveja, que são aquelas bobagens que a gente incute na cabeça, né? E passa a ser para nós, para quem incute isso na cabeça, passa a ser uma realidade. Então é esses medos fantasiosos, essas bobagens é que nós vamos quebrar daqui para frente. Tá ok? Então toda vez que você vê uma escada, você passa por baixo da escada. Toda vez que você vê um gato preto, você, poxa, eu adoro o gato preto. Se você puder até pegar o gato preto no colo, você pega, agrada, brinca com ele. Tá ok? Outra superstição boba que tem, não pode pôr bolsa no chão. Daí você põe a bolsa no chão, porque tudo é bobagem. Você pensa assim, tudo é bobagem. Eu nada temo. Tudo é bobagem. Eu nada temo. Tudo é bobagem. Eu nada temo. Eu sou uma pessoa previdente, uma pessoa cuidadosa, mas eu não sou uma pessoa medrosa. Eu sou uma pessoa previdente, eu sou uma pessoa cuidadosa, mas eu não sou uma pessoa medrosa. Eu sou uma pessoa previdente, eu sou uma pessoa cuidadosa, mas eu não sou uma pessoa medrosa, pois eu nada temo. Eu não dou força para o negativo. Eu não dou força para o mal. Eu não dou força para o negativo. Eu não dou força para o mal. Bem, gente, agora vamos para a segunda parte da nossa meditação. A segunda parte da meditação, como já falei no início, nós vamos transcender essa energia que você tem dentro de você de inveja. Você tem primeiro que assumir que você tem inveja. Todos nós, em menor ou maior grau, temos um pouco de inveja. É lógico que para você deixar de ter inveja totalmente, você pode conseguir isso. Eu consegui, porque antes eu sentia inveja também, e consegui me libertar desse mal. Eu transcendi isso. E eu acredito que vocês podem transcender também. E quando vocês transcender isso, vocês vão estar imune à inveja e imune também a muitas outras energias negativas que pairam sobre nós. Então vamos lá? Agora nós vamos continuar caminhando na floresta. Agora a floresta sai, vai acabando e você vê uma cidade, que é a cidade onde você mora. Você está entrando na sua cidade. Você está caminhando, entrando, caminhando a passos largos. Aí você se transporta para dentro da cidade. E nessa cidade tem um mundo onde você convive. Você agora vai para o seu bairro, vai para a sua casa. Mas aí você sai no jardim da sua casa, na frente da sua casa, e vê que o seu vizinho reformou a casa. Ele está com uma casa bonita, uma pintura muito cintilante. Ele fez um jardim muito bonito, plantou flores, árvores. Ele reformou a casa, está com um aspecto agora mais moderno, um aspecto muito arrojado. Né? E você sente aquela coisa, poxa, eu queria também ter esta casa, uma casa assim. Mas nesse momento você vai respirar fundo e vai falar: eu abençoo o bem do próximo. Eu abençoo esta casa. Eu abençoo o meu vizinho pela conquista. Eu abençoo o meu vizinho pela sua conquista. Eu abençoo o meu vizinho pela sua conquista. Ele pode ter uma casa bonita. E o universo também vai trazer para mim uma casa bonita para mim, uma casa em que eu me sinta bem. Pois o universo se expande a cada desejo meu. Porque o invejoso, gente, ele imagina que ele precisa ter o do outro. O outro tem que perder para ele ter para ele, porque o mundo tem que ser repartido. Tudo que está no mundo tem que ser repartido, porque o mundo não se expande.
Mas não sei se vocês já estudaram a lei da atração, estudaram Abraham Hicks, né? Peça, lhe será concedido. Então, as entidades Abrahams deixaram bem claro para nós terráqueos que quando nós desejamos uma coisa, o universo ele se expande, ele cresce e cria mais coisas. O universo cresce dessa forma. Então, quando você abençoa a casa do seu vizinho, você está consciente que você deseja ter uma casa também bonita, mas não a casa dele, porque você é filho de Deus, você tem a lei da atração a seu favor, você é Deus também, porque você pode criar, e você coloca isso na mão do universo. Então, eu abençoo a casa do meu vizinho e eu gostaria de ter uma casa bonita também. E o universo vai trazer isso para mim, se for para o meu bem. Porque muitas vezes uma casa bonita não vai ser para o seu bem. Não é? Você pode muitas vezes ter uma casa bonita e acontecer alguma coisa nessa casa bonita que vai destruir você. Então só o universo sabe o que é para o seu bem. Então você pode imaginar desta forma: eu abençoo o meu vizinho, eu abençoo a conquista que ele tem, eu abençoo a casa que ele tem. E o universo vai trazer para mim uma casa também muito bonita, se for para o meu bem. Eu abençoo o meu vizinho, eu abençoo a sua bela casa, a sua conquista. E o universo vai trazer para mim também uma casa bonita, uma casa maravilhosa, se for para o meu bem. Daí você está na rua, ainda em frente à casa, viu a casa do vizinho, daí de repente passa um amigo seu, ou então uma pessoa até que você não gosta muito, você não tem muita relação, até um inimigo, né? Você meio que a gente não deveríamos ser inimigos, mas de repente uma pessoa que você não gosta passa com um carrão, aquele carro novo, né? Aquele carro importado, aquele carro bonito, né? Aquele reluzente. E você olha para o carrão do seu amigo, ou do seu inimigo, ou da pessoa que você não gosta, e você fala: eu abençoo fulano de tal pelo carro que ele tem. Eu abençoo a conquista deste fulano. E o universo vai trazer para mim um carro parecido, um carro tão bonito, tão bom quanto, se for para o meu bem. Então eu abençoo o carro deste meu amigo, deste fulano. Eu abençoo a sua conquista. E o universo vai trazer para mim também um carro similar, um carro muito bonito também, se for para o meu bem. Pois eu abençoo a conquista dos outros. E eu sei que quando eu desejo, eu sou uma força criadora. Eu crio com a minha imaginação, eu crio com meus pensamentos, eu crio com meus sentimentos. E quando eu imagino, quando eu desejo, o universo se expande e traz para mim aquilo que eu desejo, se for para o meu bem. A partir de agora, toda vez que você encontrar alguém fazendo alguma coisa, tendo alguma coisa, conquistando alguma coisa, né? Um colega de serviço que conquistou um posto de gerência, conquistou um posto superior, né? Um amigo que comprou um bem, uma pessoa que você vê com uma mulher bonita ou com um homem bonito, você deseja, você está solteiro, está sozinho, deseja também muito ter alguém. A partir de agora, você vai sempre abençoar o que o outro tem. Você vai abençoar de coração. Vai parar e abençoar, sentir dentro do peito, no meio do peito, uma bênção. Você tem uma luz que você abençoa esta pessoa pelo que ela conquistou. Quando você faz isso, você está abrindo as portas do universo para ele trazer para você as bênçãos.
Porque nós somos aquilo que emanamos. Quando você emana inveja, você está emanando para o universo inveja. E pela lei da atração, tudo que você emana, volta. Então essa energia de inveja volta para você em forma de destruição, em forma de dor. Mas quando você abençoa quem quer que seja, você está emanando uma energia de bênção, uma energia de luz, uma energia boa, gostosa. Está emanando para o universo isso. E o universo devolve mais daquilo que você emanou. Então o universo vai devolver-lhe mais daquela energia de bênção. E aquela bênção vai criar em sua vida muitas coisas boas. Então a partir de agora, gente, toda vez que vocês sentirem qualquer tipo de inveja, reajam imediatamente. Abençoam. Abençoam a pessoa. Abençoam a conquista. Sinta no peito aquela coisa gostosa de você estar abençoando alguém. Essa energia está indo para o universo. Essa energia volta para você e volta amplificada. Então a energia boa vai, volta amplificada. E se você deseja muito aquilo que você está vendo, o universo vai trazer para você, desde que seja bom para você, certo? Porque você pode estar desejando muito um carro importado, mas esse carro que se vier para você, pode ser que cause um acidente, uma coisa ruim, não é bom para você. Então você fala assim, você pensa assim, você sente assim. O universo vai trazer para mim, se for para o meu bem. Porque o universo, o coração, a alma, sempre traz para nós o que é para o nosso bem. Muitas vezes a cabeça, a mente não entende isso. E nós ficamos revoltados, indignados. Mas tudo que o universo nos traz é para o nosso bem. Se você estiver positivo, abençoando o bem do próximo, você também com certeza receberá muitos bens do universo. E você se realizará e será feliz. Agora vamos para a terceira e última parte da nossa meditação. Você está nu, em casa, sozinho, no seu quarto. Você está nu. Você olha para a sua pele, né, para os seus braços, para a sua mão, para as suas pernas, para o seu corpo. E de repente o seu corpo começa a ficar brilhante, reluzente. E a sua pele, você começa a perceber que a sua pele, você olha para suas mãos, para os seus braços, você percebe que sua pele virou como se fosse um espelho. Ela reflete tudo. Então você olha para sua mão assim e você vê na sua mão o seu rosto refletido na sua mão. Então toda a sua pele e todo o seu corpo se transformou numa pele espelhada, como se fosse um espelho. E o que o espelho faz? O espelho ele reflete a energia que recebe. Então, a partir desse momento, você se imagina a inveja vindo para você. A inveja bate em você, reflete e volta. Energia de trabalhos, de macumbas, bate em você, volta. Energia de raiva de pessoas, de mágoas, bate em você, volta. Energia de mal olhado, bate em você, volta. Energia de rancor bate em você, volta. Energia de despeito bate em você, volta. Então toda e qualquer energia negativa o meu corpo reflete. Ele absolve apenas agora a energia positiva, pois a energia positiva transpassa toda e qualquer barreira, porque é uma energia pura. Então ela transpassa o espelho que você tem na sua pele e entra no seu mundo interior, entra nos seus mundos energéticos, nos seus corpos energéticos, entra na sua vida. A energia positiva entra, a energia da bênção, a energia da prosperidade, a energia da saúde, a energia da paz,
a energia do amor, da amizade sincera, tudo isso entra em você. Mas a energia ruim, a energia pesada de qualquer tipo, de qualquer fonte, ela é refletida e não entra em você. A partir desse momento, toda vez que você encontrar alguém, ou que você estiver numa situação, num ambiente que você está sentindo-se mal, imagine-se que a sua pele se transformou num espelho, uma pele espelhada, e que você está protegido de toda e qualquer energia negativa. Toda e qualquer energia negativa vai refletir, vai voltar para a fonte, e eu vou receber só energias positivas, energias de luz, energias puras, divinas. Porque eu sou luz. Eu tenho dentro de mim a luz, a força de Deus. Eu sou parte de Deus. Eu não sou Deus, mas eu sou uma molécula de Deus. Deus é ouro. Deus é a jazida de ouro. Eu sou uma molécula de ouro. Mas uma molécula de ouro também é ouro. Então eu tenho ouro dentro de mim. Então também sou Deus. Eu sou Deus, eu posso criar tudo o que eu quero. Eu posso criar na minha vida, materializar na minha vida, tudo o que é para o meu bem, tudo o que é para o meu conforto, para a minha felicidade, para a minha prosperidade. Eu estou no bem, eu estou em Deus, Deus está em mim. Eu sou luz. E dentro do seu peito, aquela luzinha de Deus branquinha, branco cintilante, começa a crescer, crescer, crescer. E você é todo luz. Você é todo luz. Então, gente, faça esse exercício toda vez que você estiver no local negativo e estiver conversando com uma pessoa negativa, invejosa, uma pessoa que não gosta de você. Você faça isso mentalmente, que você se protege da energia que essa pessoa envia para você. E você fazendo essa meditação agora, praticando essa meditação, tirando de dentro de você o quartzo da inveja, você não vai mais sintonizar com essas energias. A sua vida daqui para frente será outra, será uma vida no caminho da prosperidade, no caminho da realização, do êxito. Então é isso, gente. Não tenha medo de energia negativa, não tenha medo do mal. Exteriorize o quartzo, né? O quartzo da inveja dentro de você e faça o exercício do espelho para você se fortalecer ainda mais, para a sua aura se fortalecer ainda mais e você se tornar ainda mais invulnerável, se tornar ainda mais forte diante de qualquer intempérie, de qualquer energia negativa. Tá bom? Agora vocês podem abrir os olhos. Bom, gente, eu sei que esse exercício é meio longo, mas não tinha outra forma de fazê-lo mais resumidamente, porque para trabalhar a inveja nós tínhamos que trabalhar os 3 pontos, que é o medo da inveja, tirar a inveja de dentro de você e fortalecer a sua aura. Esses 3 pontos são importantes para que você se torne imunizado à energia negativa. Bom, amigos, muito obrigado aí pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Pratique esse exercício não uma vez, mas várias vezes, porque para você sentir no peito a bênção da conquista do outro, talvez só com o primeiro exercício não seja suficiente. Talvez você tenha que fazê-lo várias vezes, até você realmente sentir isso no peito. Quando você sentir no peito realmente que você abençoa a conquista do próximo, de coração, você vai ver que a sua vida vai mudar, você vai ver que só coisas boas virão para você, que a prosperidade vai entrar na sua vida, que a saúde, a paz, o amor, tudo isso vai entrar na sua vida, porque o bem é isso, o bem é amor, o bem é satisfação, o bem é regozijo.
E para terminar, eu gostaria que vocês desse, se você gostou, dá um like aí, um positivo aí no vídeo, para que ele possa ser compartilhado no YouTube para mais pessoas. Se você não está inscrito ainda nesse meu canal, se inscreva. Clique aí naquela tarjinha vermelha que está abaixo do vídeo. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.